lado, declare boas-vindas a ele. Isso aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, podem tomar os seus lugares. Ok, muito bem. Queridos, hoje é uma noite especial, né? Especial porque vocês estão aqui e especial também porque nós temos o nosso momento de ceia. Então temos aqui essa mesa linda, né? Muito bem preparada, onde contém os elementos, né? O pão, representando o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, também o vinho aqui, ou o suco, né? Representando o sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Lembrem vocês que naquele momento, momento histórico, né? Na história onde isso aconteceu, os cristãos, eles foram perseguidos. Uns foram mortos, os outros foram entregues às feras. Mas o mais importante de tudo é que o amor por nós foi tão grande, tão maravilhoso, que hoje nós temos esta liberdade de congregar, de nos reunirmos, de nos alegrar na presença do Senhor e comemorar aquilo que Ele, Jesus, o Cristo, conquistou na cruz por nós. Amém? Muito bem. Como nós fazemos habitualmente, eu quero convidá-los a ler um texto comigo, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, Provérbios 18, no versículo 21, onde a palavra de Deus, ela fala a respeito de um órgão, né, que todos nós possuímos. E algumas pessoas fazem bom uso desse órgão e outras não. E independente da forma como nós usamos esse órgão, chamado língua, independente de como usamos, isto vai produzir fruto, ou para o bem, ou para o mal, fruto de bênçãos, ou frutos de maldição. Muito bem. Então a palavra diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aqueles que gostam de usar, comerão do seu fruto. Eu quero convidá-los então a repetir comigo, se você puder, se você tiver liberdade, né? Diga assim: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doenças, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, palavras de bênçãos e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, e em minha boca existe um grande milagre. Amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Muito bem, queridos, que bênção, né? Estarmos novamente aqui. Hoje, a palavra que nós vamos trazer, a palavra que nós teremos, né? Ela tem tudo a ver com este momento, com o momento da ceia. Então, aqueles que gostam de anotar, né? Aqueles não, aquelas, né? Geralmente é a mulher que anota, o marido fica só observando ali, né? Ah, vinha, vai anotar ali, ó, viu só? O título dessa mensagem de hoje não poderia ser diferente. Então, o título é A Mesa. A mesa, a ceia, não, a mesa. O título então é A Mesa, muito bem. E para isso, queridos, nós vamos
discorrer de alguns textos que estão aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 16, a partir do versículo 16. Na verdade, do 16 ao 34. Então, nós vamos fazer uma leitura mais complexa deste livro de Atos hoje. Certo? Então, Atos 16, versículo 16, a palavra de Deus, ela relata um acontecimento aqui, na verdade, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele reuniu ali mais alguns que estavam com ele, né? Silas, depois Timóteo e tal. E ele estava passando por esse momento em uma região da galáxia, então várias cidades ali, né? E nesse período histórico, ele chega na cidade de Filipos. Isso que nós vamos ler aqui ocorreu na cidade de Filipos. Então a história bíblica nos diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava. Lembrem disso, encontramos uma escrava, muito bem, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Próximo. Essa moça, essa escrava, seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Quem tem Bíblia aí, ou quem está anotando, faça um concerto aí, porque o texto original, grego original, ele não fala o caminho da salvação, mas ele está escrito lá no original, está escrito um caminho de salvação. Então vocês consertem isso aí, por gentileza. Então vamos ler de novo. Essa moça, então, essa escrava, seguia Paulo e a nós, no caso ali Silas e mais alguns que estavam com eles, né? Gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam um caminho de salvação. Esse é o texto original. Então nós vemos aqui, queridos, que como está ali no versículo 16, diz então: indo nós à oração. Então eles saíram da cidade e foram ao local, muito provavelmente próximo a um rio dessa cidade, né? Filipos, onde eles estavam, e ali então eles tinham um momento de oração entre os irmãos, certo? E a história bíblica diz que havia uma moça, uma jovem, né? Outras versões falam que era uma jovem, que ela então seguia a Paulo e Silas, falando o seguinte para eles: que estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha só, a Bíblia diz que essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito não tem nada a ver com o Espírito Santo. Esse espírito a qual a Bíblia relata, isso aqui era um demônio. Eram demônios que estavam com essa mulher, com essa moça, e através da vida dela, então, ela fazia adivinhações, ela fazia profecias na vida das pessoas. Com isso, ganhava dinheiro para os seus senhores. Senhores por quê? Porque ela era uma escrava desses homens, que usavam o poder demoníaco através de espíritos para trazerem revelações. Davam visões, revelações, traziam profecias através da vida dessa escrava. E com isso, essas pessoas tinham lucro. Não muito diferente de hoje, né? Hoje, isso ainda acontece. E acontece muito por aí. Certo? Tem algumas cidades aí que cada esquina tem um negócio desses aí. Glória a Deus que aqui em Joinville não é assim, né? Aqui em Piraberaba não é assim.
Quando fala Joinville, parece que Piraberaba está fora, né? Quando nós estamos em Piraberaba, a gente fala, eu vou a Joinville, né? Então, como se não fosse Joinville. Quem está em Joinville fala, tem que ir lá em Piraberaba, né? Pois queridos, então a coisa funcionava dessa forma. E a palavra diz que por alguns dias, então, ela seguiu, ela importunou Paulo e Silas. Vamos ver lá o versículo 18, por gentileza, André? E olha só, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Ou seja, durante um período em que eles saíam para oração, saíam de Filipos e iam até esse lugar de oração, a palavra diz então que ela continuou fazendo isso, seguindo eles, né? E esnobando, escarnecendo deles. Por que escarnecendo, queridos? Porque ela gritava que estes homens, servos do Deus Altíssimo, nos anunciam um caminho de salvação. Ou seja, se ela falava que estes homens anunciam um caminho de salvação, significa que existem outros caminhos, o que é uma mentira, um engano. Jesus, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. E só Jesus Cristo, somente ele, nos dá vida, e vida em abundância. Então, o que esses espíritos malignos faziam através da vida dessa menina, desta escrava, nada mais era do que um engano. Enquanto ela seguia Paulo e Silas, falando isso para eles, na verdade ela estava escarnecendo deles. Perfeito? Paulo então ficou indignado. Outra versão diz: Paulo ficou zangado, incomodado com aquilo. Voltou-se, irado, muito bem. Voltou-se e disse ao Espírito. Ele não falou para a pessoa, para a mulher. Ele falou ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito o deixou. No mesmo instante. Essa pessoa, então, que possuía um espírito maligno, a qual ela era usada para adivinhação, para profetadas na vida das pessoas, esse espírito, então, sumiu dali, foi embora dali, certo? E olha que interessante, queridos, ainda estudando esse versículo, Paulo, ele não expulsou esse demônio no primeiro momento em que essa mulher começou a segui-los. A palavra fala que isso aconteceu por muitos dias. Então ele já poderia ter feito isso lá no começo. Aliás, eu vejo que qualquer um de nós aqui, né, cristãos que somos, espirituais que somos, né, se nós estivéssemos falando de Jesus pela cidade aqui, né, a começar por Piraberaba, né, depois Joinville, né, se nós saíssemos a evangelizar as pessoas aqui, o povo aqui de Piraberaba e região, né, David, Rio Bonito também, né, isso, né, saímos por aí falando, levando as boas novas do Evangelho de Jesus, qualquer pessoa que se levantasse contrária, qual seria a nossa reação? Na mesma hora, né? Está amarrado em nome de Jesus, né? Eu te amarro em nome de Jesus, some daqui, sai daqui. Na mesma hora nós faríamos isso. Mas Paulo não fez. Por que será que ele não fez? Poderia ter feito, não poderia? A coisa aconteceu por muitos dias. A história não fala quantos dias, mas foram vários dias. Aí, em um determinado momento, então, ele volta-se e ordena ao Espírito que saia. E ele, na mesma hora, saiu. Por quê? Porque ainda não era o momento, queridos. Então, nós devemos, com isso, aprender que existem momentos em que
nós precisamos nos manifestar e outros não. Por que será que o Paulo não fez isso? Porque o Espírito Santo que estava com ele ainda não tinha instruído, orientado Paulo a expulsar esse demônio. Então, enquanto o Espírito não conduzia, ou não dava autoridade para ele fazer algumas coisas, ele não fazia. Então, Paulo esperou o momento certo. E no momento certo, ele mandou o bicho embora. E ele foi. Próximo. Agora é o versículo 19, né? Olha só. Percebendo que a esperança do seu lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Percebam vocês que esses homens que eram donos dessa escrava eram pessoas que tinham um determinado poder na cidade, certo? Eram pessoas de um alto escalão na cidade. Um cidadão comum não vai diante das autoridades romanas, ou não ia, né, naquela época. O cidadão comum não ia diante das autoridades romanas e apresentava uma causa. Então, esses homens eram homens que tinham um determinado status aqui na história, nessa cidade. Próximo. E levando-os aos magistrados. Será que tem alguma semelhança com os nossos magistrados da atualidade aí? Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus. Esses homens são judeus. Não tinha nenhum problema em ser judeu. Mas eles falaram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Estão perturbando a nossa cidade. Próximo. Propagando, além de perturbar, né, com isso, estão propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar, nem praticar. Outra versão diz que não nos é lícito praticar. Queridos, nós entendemos aqui que essa história de pegar as pessoas e levar diante dos magistrados e conceder a elas uma pena, não é privilégio do dia 8 de janeiro, como aconteceu aqui no Brasil. Isso já acontecia desde o início dos tempos aqui. Certo? Por quê? Porque esses homens, no momento em que tiveram a sua renda debilitada, ou seja, aquele espírito que antes trazia lucro para eles, agora não está mais presente naquela escrava. Ou seja, aquela escrava deixou de ter esta função de trazer rendimento, rentabilidade. Aí com isso, então, eles ficaram furiosos com isso, né? Poxa, mas agora não vamos mais ganhar dinheiro com essa escrava. Aí foram, então, pegaram Paulo e Silas, levaram eles diante das autoridades romanas. O próximo versículo fala diante dos magistrados, ou seja, da alta corte, da suprema corte romana. Próximo lá, André. Acho que é anterior a esse, né? Não, perfeito, é o 22 mesmo, isso. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Queridos, o açoitamento naqueles dias era algo rude, eram varas, né? As pessoas pegavam em varas e açoitavam, e davam muitas varadas nas costas, né, de quem estava sendo açoitado.
Então, muito provavelmente, eles tiveram a sua vestimenta, né, baixada até a cintura, e ali então eles foram açoitados. Certo? Próximo. Depois de serem, olha aí, depois de serem o quê? Severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Ou seja, esses homens que estão aqui são perigosos. Tomem cuidado com eles. Próximo. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Vejam a fama desses homens. São pessoas de altíssima periculosidade. Hoje, esse cárcere interior seria semelhante a um presídio de segurança máxima. E o cárcere interior, queridos, era aquela ala mais cruel, mais rude que existia nessas prisões. Era colocado ali o cidadão da pior qualidade, torcedor daquele, não vou falar o time, né? Vou falar aquele time, né? Ia parar lá naquele lugar, certo? Além disso, prendeu os pés no tronco. Esse tronco, nós vimos algumas imagens, né, do que seria um tronco que foi usado aqui no Brasil, inclusive, durante aquele período, né, que se encerrou lá da escravatura, onde os escravos negros no Brasil, eles eram colocados no tronco. Esse tronco muitas vezes prendiam a cabeça e os braços dele, né, as mãos ali. Outros penduravam eles pelos punhos, né, num tronco. Esse tronco que havia nessas prisões romanas era um tronco que ficava no chão, né, horizontal, e os prisioneiros, então, eles ficavam deitados de costas, com as pernas abertas e os pés presos nesse tronco. E essa posição que eles ficavam era altamente dolorosa, porque isso causava câimbras e uma série de coisas, feridas, lesões, certo? Além de que essa posição que eles estavam, normalmente lá na prisão, eles não estavam com as roupas, eles iam conduzidos para a prisão nus. Certo? Próximo. Por volta da meia-noite. Ou seja, essas coisas aconteceram enquanto era dia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros prisioneiros os ouviam. Então, queridos, por volta da meia-noite não significa que eles começaram a cantar à meia-noite. Eles estavam cantando. E por volta da meia-noite eles continuavam cantando. Muito provavelmente estavam cantando alguns salmos, né? Estavam salmodiando, cantando, né? Por exemplo, aqueles salmos assim: o Senhor é o meu pastor, né? Claro que talvez com uma voz, né, melhor do que a minha. Eu não vou continuar para vocês não irem embora, né? Eu até comecei a treinar cântico aqui com a Lívia aqui, mas ela falou assim: faz o seguinte, desiste disso, né? Chega para, né? Coisa, né, Lívia? Né? Não é para todos, né? Isso aí, né? É um dom, né? Então, queridos, eles estavam cantando, mesmo naquela situação, eles estavam cantando salmos. E por volta da meia-noite, próximo lá, os presos os ouviam então, né? Ou seja, isso aconteceu por volta da meia-noite, enquanto eles cantavam. De repente, ou seja, estavam ouvindo apenas a voz dos dois cantando, mas de repente, houve um terremoto, um estrondo tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Queridos, hoje nós temos os nossos prédios, né,
estruturalmente, né, como esse prédio nós estamos aqui, que a estrutura dele, né, as colunas, as vigas, né, a fundação dele, ele é mais ou menos como a espessura da parede, assim. Mas aqueles prédios daquela época, as paredes eram paredes de 2 metros, 3 metros de largura, feitas de pedra mesmo, né? E aqui diz que houve um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos, não só deles, Paulo e Silas, mas todos os prisioneiros, as correntes de todos se soltaram. Agora há pouco, né, o nosso grupo de louvor aqui cantava, né, que, como é que era? Essa último louvor que foi cantado, não mais escravos, certo? Não mais escravos, eles estavam presos. De repente, houve um grande terremoto. E esse terremoto, queridos, ele não aconteceu só ali naquela prisão, ele foi ouvido por toda a cidade. Querem ver? Próximo. O carcereiro então acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Então esse carcereiro, ele tinha uma responsabilidade, e a responsabilidade dele era manter os prisioneiros presos. Caso algum prisioneiro fugisse, ele pagaria com a sua vida, e ele sabia disso. E olha a crueldade daquela época, queridos. Ele preferiu ele mesmo tirar a sua vida do que cair na mão dos romanos, do exército romano. Próximo. Mas Paulo gritou: não faça isso, porque nós todos estamos aqui. Paulo então impediu que ele cometesse aquele suicídio. E Paulo então fala para ele: não faça isso. Próximo. O carcereiro pediu luz. Pediu o quê? Luz. Entrou correndo na cela onde eles estavam, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha só, queridos, aqui nós já começamos a perceber que esse homem, ele já vinha prestando atenção na vida desses dois aqui, Paulo e Silas. Caso contrário, ele não teria entrado na cela e se prostrado aos pés deles. Próximo. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, filhos, jamais um cidadão romano, isso não acontecia, jamais um cidadão romano, ainda mais um soldado, o carcereiro, ele era um soldado, ele ia chamar um judeu de senhor, mas nunca. Ali ele já seria enforcado, escalpelado, né? Ali era o suficiente para ele ser enforcado, certo? Então isso significa que esse homem, esse carcereiro, já conhecia os dois e sabia o que eles estavam fazendo, sabia que eles estavam pregando a salvação quando foram capturados. Capturados não, né? Presos, né? Porque a palavra diz, né? Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo eu fazer para ser salvo? Próximo. Eles então responderam: creia no Senhor e serão salvos, você e os de tua casa. Você e toda a tua casa serão salvos. Queridos, a graça de Deus, ela é tão magnífica que ela não atinge uma pessoa apenas, mas ela atinge toda a casa, toda a sua casa.
Próximo. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Espera aí um pouquinho, onde é que eles estavam? Eles estavam na prisão, certo? Porém, as pessoas da casa desse carcereiro, com esse terremoto que aconteceu na cidade, eles foram até lá para, escuta, o que aconteceu? Está tudo bem aí? Então era uma família unida, era uma família que tinha preocupação, zelo uns pelos outros. Próximo. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. O que tinha acontecido com eles? Tinham sido açoitados, né? Feridas, eles estavam gravemente feridos. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Glória a Deus por isso, né? Próximo. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha só, temos a versão King James atualizada, hein, André? Olha lá, esse mesmo versículo 34 diz assim: então insistiu para que subissem à sua casa. Onde é que eles estavam? No cárcere inferior, onde lhes preparou uma mesa farta, com todos os seus, expressava grande júbilo, grande alegria, por haverem crido em Deus. Queridos, quem leva alguém para a sua casa e lhe prepara uma mesa, isso é sinal de reconhecimento. Isso é um sinal de gratidão, de zelo, de carinho, de afeto e de respeito. Principalmente de respeito. Foi exatamente o que aconteceu com esses homens. Esse carcereiro então leva eles até a sua casa e prepara para eles uma mesa. Olha só a glória de Deus se manifestando. Quando Paulo resolve então falar para ele não se matar, e depois apresenta a palavra de Deus para ele, Paulo não está retribuindo aquilo que ele recebeu. Paulo foi açoitado, ele foi tratado da pior maneira possível. E ele retribui a isso com humanidade, com amor, com carinho, como Jesus faria. Como aconteceu com ele, né? Antes, Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo, antes de ser Paulo, né, o nome dele foi mudado, ele chamava-se Saulo, e ele era um perseguidor da igreja. Da mesma forma como o Espírito de Jesus agiu na vida dele, transformando ele, trazendo revelações à vida dele, ele também agiu com esse carcereiro, como Jesus seria. E queridos, existe uma grande diferença, inclusive, se Deus permitir, nós vamos tratar disso no próximo domingo, sobre autoridade e poder, ou poder e autoridade. Quando o Espírito Santo está em nós, isto é poder. Quando o Espírito Santo age em nós, isso é poder.
Quando o Espírito Santo age através de nós, isto chama-se autoridade. Então, nós vamos tratar mais disso no próximo domingo, se Deus nos permitir. E é interessante que no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz ali, Isaías 54, 17. Olha o que está escrito aqui, queridos: nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito, surtirá efeito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Deus, Yahvé. Esta é a defesa que faço no nome deles, certo? Então, queridos, percebem ali que durante aquele momento, durante esse período que nós lemos aqui, começando por aquele espírito que se levantou e vinha perseguindo eles, depois esses homens que levaram eles durante as autoridades romanas, diante dos magistrados, foram caluniados, eles falaram uma mentira, falaram uma calúnia, e com isso então colocaram os dois na prisão. A palavra de Deus lá no livro de Isaías, ela fala que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Nenhuma língua que se levantar contra ti prevalecerá. O que aconteceu com eles? O Senhor providenciou aquele momento, muito embora o momento que eles estavam sofrendo, eles sofreram, foram açoitados, mas o Senhor quis que isso acontecesse dessa forma. Desde o começo, quando aquela moça ficou por vários dias ali perseguindo eles. Voltando lá no comecinho do nosso assunto, se Paulo tivesse ordenado para aquele espírito, sai dela, o espírito teria saído no primeiro momento? Sim. Só que este carcereiro não teria ouvido falar desses homens. Esse carcereiro não teria tomado conhecimento deles. E esse carcereiro tomou conhecimento por conta de que, durante vários dias, este espírito andou perseguindo eles, tumultuando, fazendo barulho. Certo? Então, aquilo que uma vez foi sofrimento, Deus, o Pai, através do Espírito, converteu isso em salvação. Da mesma forma, queridos, quando nós estudamos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos a revelação da palavra, entendemos o que aconteceu naquela cruz, todo o sofrimento que houve na cruz, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida, liberdade, vida abundante, para que nós fôssemos feitos filhos. Todo este sofrimento de Jesus na cruz teve um motivo: vocês, ou nós, Hoje, queridos, nós temos esta oportunidade de, diante de tudo isso, em memória disso, praticarmos a ceia do Senhor. Jesus subiu naquela cruz, teve o corpo dele moído, dilacerado, severamente dilacerado, derramou o sangue dele na cruz para perdão dos meus e dos seus pecados. O sangue de Jesus, ele purifica o pecado. E hoje, então, nós temos acesso ao Pai através do Filho Jesus. Amém? Eu quero
convidá-los, então, nós vamos ter um momento de ceia. Hoje, como eu falei, é um dia todo especial. Então, os nossos irmãos estarão servindo aqui os elementos, né, que é o pão, o suco, né, não se preocupe, não é vinho mesmo, né, é suco, né? Então, vocês podem tomar à vontade, né? Podem repetir o cálice se quiser, né? Oi? Integral, ainda é integral? Olha só, que bênção, né? Deus é maravilhoso, né? Ainda é integral. E, queridos, essa passagem bíblica, ela traz um ensinamento valioso para a nossa vida. E fala exatamente da mesa. Eles foram honrados naquela mesa. Da mesma forma que hoje nós podemos honrar Jesus, praticando este momento da ceia. A palavra diz, lá no livro, na carta aos Coríntios, né? No capítulo 11, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, nós temos uma mensagem que fala a respeito disso, né? O próprio Paulo, esse que nós estamos falando dele, o próprio Paulo escreveu essa carta à igreja. Sim, por favor, podem se colocar aqui em posição, não em posição de sentido, né? Porque senão não dá, né? O próprio Paulo escreveu essa carta à igreja que estava na cidade de Corinto, e ele fala a respeito desse momento, né, histórico ali, e onde ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei, o que também comuniquei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, próximo, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aqui não fala que esse corpo, ele é alugado, vendido ou emprestado. Ele é dado em favor de vocês, por vocês. Próximo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice com o vinho, né? Naquela época eles não tomavam suco, era vinho mesmo. E disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Amém? Queridos, eu quero convidá-los então. Nós temos aqui os elementos, né? O pão, o suco. Então nós teremos um louvor, né? O nosso Media Man lá vai colocar um louvor aqui, e nós vamos então sair dos nossos lugares, vamos pegar o pão, pegar o suco. Se você quiser fazer isso e aguardar, né, aqui na frente aqui, nós podemos cear juntos, orar juntos e cear juntos, tá bem? Muito bem, podem servir-se então do pão e do vinho.